E aí, tudo bem? Eu sou o Fábio Polotto, trabalho como psicólogo clínico e te ajudo a viver melhor. Esse aqui é o meu podcast, um espaço onde eu falo a respeito do que eu vivo, o que eu penso e o que eu sou. E eu espero do fundo do coração que seja útil. Falando a respeito do que eu vivo, eu quero dizer que eu estou gravando esse episódio no mês de dezembro, especificamente no dia 9. E dezembro, para mim, eu sempre vivi com muita intensidade. Desde que eu me entendo por gente, dezembro significa festa, relaxa, curte. Isso porque eu faço aniversário dia 18 de dezembro, e depois de 7 dias, faço as contas, é o Natal, e depois de 7 dias é o Réveillon. Logo entrava dezembro, festa, alegria. Na escola, férias. E aí então viagem, verão. Sempre para mim, o que as pessoas chamam de sextou, eu sempre tive como um grande dezembrou. E agora eu vou completar 41 anos de idade. Apesar de não ter mais o dezembrou da infância, do relaxar, do curtir, do estar em casa, curtir, ir para casa da avó, dos primos, o dezembro ainda continuou com o meu aniversário, o Natal e o Ano Novo, e aqui no Brasil a gente tem o verão. E como dezembro é esse mês especial, logo eu decidi fazer então uma série especial de episódios. Então a ideia desse episódio vai ser repartido em 3 episódios. Eu quero trabalhar 41 princípios para viver melhor. E na verdade são princípios que eu tenho colocado em prática, eu me esforço para mantê-los na minha vida e me faz viver melhor de fato. Vou comentar cada um deles e espero que você reflita e se a partir desses insights, esses princípios funcionarem para você, talvez você possa me dar um feedback e dizer que está te ajudando a viver melhor. Então, esse primeiro episódio serão 14 princípios, o segundo mais 14 e no último 13. A minha matemática não é boa, mas eu te garanto que serão 41 princípios para viver melhor, se lembrando meus 41 anos. Então eu quero começar com o meu grande mantra, que se você me segue em qualquer rede social, você vai saber, se você me ouve no podcast, esse talvez seja o meu grande mantra, a frase que colou em mim, que é: cada segundo conta. Cada segundo conta é um princípio que eu já fiz um episódio inteiro aqui a respeito, mas basicamente a ideia desse princípio é que a vida está passando. Como eu te disse, eu tenho falando aqui do meu dezembro, eu começo a lembrar quando eu era pequenininho, ir lá para casa da minha avó, lá em Igarapava, brincar com meus primos. E aí de repente pisca e eu me encontro aqui, um homem adulto com 41 anos e cada segundo conta. Cada segundo é significativo. E isso tem mudado a minha maneira de enxergar a vida. E o cada segundo conta, ele se tornou esse bordão da minha vida depois que eu conheci o CrossFit, porque eu assisti um filme lá em 2015 que se chamava Every Second Counts, que falava, né, dos campeonatos de CrossFit, como que os atletas precisam estar atentos aos segundos, né? E dentro de um campeonato assim, até mesmo um milésimo de segundo poderia definir quem seria o vencedor. E aí isso também foi ganhando corpo nessa ideia da gente viver plenamente o presente, as minhas práticas de mindfulness, tudo que eu estudei em termos de espiritualidade, sempre me colocaram diante de um lugar onde viver esse princípio de que o tempo presente é crucial e é tudo que nós temos, e ele que ele conta de fato, isso para mim faz todo sentido. E por isso que talvez as pessoas me vejam tão intenso diante da vida. Mas eu queria dizer, claro, que quando você me vê nas redes sociais, né, os segundos que contam, que eu tô sempre enérgico, feliz, ou então, sabe, do jeito que você sabe que eu sou, não quer dizer que eu não tenha momentos ruins. Então, conta pra mim os segundos onde eu tô triste, onde eu tô mal. Lógico, né? Sou humano, nada do que é humano me é estranho. Esse poderia ser um princípio também. Mas cada segundo conta ele se tornou algo muito particular. Eu sempre posto, né? E quando eu termino de treinar, porque porque vai estar dentro dos meus princípios a importância de treinar e de se exercitar. E aí eu gosto de lembrar as pessoas de que realmente eu tenho vivido esses segundos preciosos da minha vida. Eu sei que minha vida vai passar em breve. Esses vídeos aqui na internet, enquanto tiver Spotify, YouTube, né, podcast, você, talvez daqui 100 anos você está me ouvindo, então saiba que aqui teve uma pessoa que viveu de fato esse princípio do cada segundo conta e acredita piamente de que realmente o nosso tempo é escasso e a gente precisa viver
Muita gente está vivendo no piloto automático, os segundos passam, a gente perde tempo ali no scrolling lá, horas e horas e horas e horas e horas e horas, e quando viu, você perdeu 4 horas do seu dia, você não aproveitou significativamente nenhum deles. Então, por isso, esse princípio é para você lembrar de aproveitar o seu tempo. Lembra disso, isso vai te fazer viver muito melhor. Segundo princípio, não se leve tão a sério. Nossa, isso aqui eu falo para mim todos os dias. Por exemplo, quando eu gravo esse episódio aqui, é uma autocrítica muito alta, é uma cobrança para que realmente isso seja um conteúdo que te ajude. Eu percebo tanto que eu desejo fazer as coisas com as coisas sérias, nesse sentido de ser algo bom, algo significativo. Mas eu vejo que toda essa tensão de me levar a sério, de querer ser alguém e deixar um legado e etc., isso às vezes me sufoca. Então, quando eu te digo não se leve tão a sério, é que eu aprendi que na vida a gente tem que aprender a rir e rir de si mesmo, e isso me tornou muito mais leve. Então, muitas vezes aqui até o meu editor sabe, eu gravo 3, 4, 5 vezes assim, e vou, repito e paro e falo, cara, faz ele de novo. Isso é tudo uma cobrança de me levar a sério demais. E na verdade, é, a vida tá passando, então por mais que os segundos contem, a gente precisa entender que a gente vai fazer besteira, vai errar. Então, essa ideia da gente não se levar tão a sério é colocar um pouquinho de humor na nossa vida. Eu adoro dar risada. Eu sou o cara que assiste The Office enquanto almoço para relaxar mesmo, para curtir e ficar de boa. E às vezes encarar a minha vida com toda essa seriedade, com toda essa pressão, me faz viver muito pior. Por isso, se você também é alguém que se cobra demais, que tá sempre, sabe, com um olhar pesado diante da vida, vai com calma. Não se leve tão a sério. Até porque a gente nem tá levando tanta gente a sério assim, né? Até mesmo as pessoas que a gente leva muito a sério, às vezes são pessoas que erram, pessoas que fazem brincadeiras, pessoas que relaxam um pouco. Então, para mim, particularmente, esse não se leve tão a sério, ele tá no começo da lista justamente porque isso me faz existir de uma maneira mais leve diante desse mundo. Um mundo que já é pesado por si só. Terceiro princípio, não reclame. E aí você tem um episódio inteiro a respeito de reclamação. Veja bem, a vida é uma dádiva. Eu já disse aqui que a gente tem espaço sim para reclamar, mas de maneira geral esse princípio quer dizer que é para a gente evitar ao máximo reclamar. Isso porque eu já falei o tanto que a reclamação pode gerar de problemas para a gente, ruminação, afastamento das pessoas. Até mesmo quando a gente reclama, a gente está usando justamente esse tempo precioso da vida para criticar algo que aconteceu ou que a gente fez, a gente está se levando super a sério e eu vejo o quanto que reclamar atrasa a nossa vida. Então, se você quiser um conselho para sua vida, reclame menos. E aqui nem vou dizer para você ser mais grato, porque isso está implícito aqui na ideia. Até me zoaram dizendo assim, mas você é o tipo de cara gratiluz, samambaia. Meu, tá tirando, cara. Vou falar a verdade, você tá me tirando, né? Não me conhece nada. Pô, eu sou o cara que, claro que vai ter momentos que eu tô irritado, é claro que tem coisas que eu falo, meu Deus, meu, não é possível que isso é assim. A questão é que isso acontece quase como um... Isso não fica voltando e ruminando. Não reclamar é não ficar trabalhando, é tudo, sabe, esse viés negativo o tempo todo. Relaxa, calma, tem coisa boa acontecendo também. Então, não reclame. Quarto princípio, ser sensível é ser forte. Esse é um princípio que eu gostaria até de falar, quando eu falo isso, né, especialmente quando eu estou com amigos homens, já rola uma pressão, né, quase uma opressão, porque falar de sensibilidade, especialmente para o homem hétero, é quase como dizer que você não é mais hétero, né? E o que para mim é uma bobeira sem tamanho. A primeira vez que eu tive a percepção de que a sensibilidade nos torna mais fortes e humanos foi quando eu li a história de Davi na Bíblia. Davi, o grande rei Davi, pai de Salomão, talvez o maior rei que passou ali na história de Israel, era um homem extremamente sensível. E como é que eu sei isso? É porque Davi era um poeta, era um cara que tocava harpa. Você tem um caderno de poesias chamados Salmos na Bíblia, que é justamente Davi sendo totalmente sensível a tudo que acontecia ao seu redor e dentro de si. E ser sensível é ser forte, porque quanto mais sensibilidade nós tivermos para aquilo que a gente pensa, para aquilo que a gente sente, mais sensibilidade na empatia com as pessoas,
pessoas, mais forte nós nos tornamos do ponto de vista emocional e até mesmo físico. A sensibilidade nos mostra, olha, tá sensível aqui, precisa fortalecer. Ou então, está sentindo isso? Então, que tal você fazer algo que vai em direção contrária disso que você está sentindo e não está sendo bom? Então, para mim, ser sensível, se alguém me diz assim, pô, você é um cara sensível, eu considero um super elogio. Inclusive, as pessoas que eu considero muito fortes são pessoas muito sensíveis do ponto de vista de experimentar a vida é, com essa, que fico no pleonasmo da sensibilidade, mas de fato, assim, sente o cheiro, sente o sabor, sente a energia, sente o clima. Pessoas assim são fortes, então seja sensível. Quinto princípio, você tem o direito de errar. Como é libertador isso. Nossa, e eu tô falando, eu preciso falar pra mim, você, Fábio Polotto, você tem o direito de errar. De novo, essa cobrança, essa autocrítica, essa ideia de que a gente tem que acertar o tempo todo, isso é um fardo muito pesado, é uma mochila pesada, é uma mochila cheia de pedra. E saber que eu tenho o direito de errar me dá uma tranquilidade. E muita gente tem medo de falar assim: ah, então eu posso errar, mas aí então eu vou errar de propósito. Não, meu, larga de ser Zé Mané, pô, tá de sacanagem. Toda vez que eu ouço isso, eu fico, meu, que pensamento mais bobo, cara. É um pensamento, mas ele é bobo. Meu, o fato da gente ter o direito de errar não quer dizer que agora a gente vai errar de propósito. Pelo contrário, a gente vai se esforçar para não errar. Mas quando eu errar, eu tenho que lembrar que é um direito meu, porque eu sou ser humano e todos nós erramos. E da mesma maneira que eu erro, eu também tenho o direito de me redimir desse erro, pedir desculpa e não fazer mais. Então, saber que eu tenho o direito de errar não me leva a errar mais. Saber que eu vou errar, inclusive, não me leva a errar mais. Pelo contrário, me faz errar menos. Então, nunca se esqueça, você tem o direito de errar. Errou, tá tudo bem. Faz parte, é seu direito. Arruma e segue a vida. Princípio número 6. Ser sincero te traz paz. Eu não sei se você já percebeu aqui, mas a minha fala, ela vai muito em direção a gente tirar as máscaras, a gente não ser hipócrita, a gente realmente poder verbalizar aquilo que a gente pensa, sente, a gente ser sincero nos faz saudáveis. E quando eu falo ter paz, é porque ter paz para mim é um símbolo de saúde absurda. Sabe aquela ideia de você deitar a cabeça no travesseiro e dormir sem se preocupar com nada? Porque você não tá mentindo para ninguém, você não tá colocando máscara, nada. E eu tenho falado isso com muitos pacientes, eu tenho estudado isso, eu tenho visto o quanto que a insinceridade nos adoece, essa ideia de afastar a gente de quem a gente realmente é, nosso eu ideal, nosso eu real, as máscaras que a gente vai colocando e sustentar, tem um gasto enérgico enorme. Por isso que mentir não traz paz, porque você está sempre em débito, você está sempre devendo algo para alguém. Então você fica ali o tempo todo, meu Deus, e se alguém me descobrir? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, fala a verdade. Fim, porque aí lembre-se disso, você pode falar a verdade, pode ser que alguém te julgue, vão te julgar, tá tudo bem, mas pelo menos não vão te chamar de mentiroso e você vai dormir em paz e falar, cara, esse sou eu mesmo, esse sou eu, ponto final. Tanto que aqui tá quem eu sou. Poxa, você acha que eu nunca ouvi gente falando? E eu sei que tem um efeito forte dentro do meu business, dentro do meu negócio, ser quem eu sou. Sou super sincero, sou um psicólogo que se expõe, eu gosto de tatuagem, eu gosto de música eletrônica, eu gosto de vida, eu gosto de festa. E isso me afasta, porque tem gente que me julga. Ah, mas esse cara aí não sei o que. Esse cara aí não sei o que. Pelo menos eu sou sincero. Pelo menos eu não visto uma máscara. Você vai me ver lá, vai me ver aqui, vai me ver em Barcelona, vai me ver no Brasil, ou vai me ver. Eu sou eu. E isso me traz uma paz que eu te garanto, não tem preço. Ser sincero traz paz. Sétimo princípio, ficar em silêncio é super importante. E aqui está um cara muito agitado. Então, silenciar minha mente é algo que eu tenho que fazer conscientemente. Eu escolho momentos onde eu fico em silêncio. Sabe por quê? Porque é no silêncio que eu escuto vozes que estão sussurrando aqui dentro. É no silêncio que eu tenho espaço para pensar em coisa que no meio do tumulto eu não penso. A vida tem muitos ruídos. Você pode não ouvir porque o microfone é bom, mas tem um maquinário trabalhando ali do lado, cachorro latindo, maritaca voando, criança gritando aqui. Ou seja, tem muito ruído. Então, às vezes é bom a gente ficar em silêncio, apesar do ruído.
escutar aquela voz interna, sabe, aquele sussurro, que no meio desse ruído todo eu não ouço. Se alguém estiver sussurrando aqui perto, eu não vou ouvir. Mas se eu estiver em silêncio, aí eu consigo ouvir. Então, assim, cultivar o silêncio é meditativo. As pessoas acham assim, eu não sei meditar. Fica em silêncio. Você consegue ficar em silêncio sem pegar seu celular, sem scrollar, sem ligar seu notebook, sem ligar a TV, sem colocar uma música. Só ficar em silêncio. Existir em silêncio por 5 minutos. Tá aí o desafio por 10 minutos. Fica lá. Veja como é que sua cabeça pensa. Veja se tem silêncio aqui dentro. Presta atenção. Ou se aqui tá mil coisas acontecendo. Ficar em silêncio é importante porque organiza. Organiza quem nós somos. Então pensa nisso. Oitavo, a atenção é o nosso maior recurso. A atenção é o que você tem de mais valioso. Se eu pudesse dizer assim, tá, de tudo que você estuda na psicologia, espreme tudo e fala assim, o que seria a grande ferramenta para se tornar saudável? Treine a sua atenção. Veja bem onde você engaja a sua atenção. A atenção é essa estrutura do pensamento que nos coloca no cada segundo conta, no presente, no aqui e agora. Nós temos a nossa atenção como recurso valioso porque o Instagram, o YouTube, todos os algoritmos, todos eles querem justamente a nossa atenção. Então, tenha consciência onde você deposita a sua atenção, onde você está indo, com quem você está falando, o que é que você está assistindo, o que é que você está consumindo, para onde vai a sua atenção, quem são as pessoas que chamam a sua atenção, por que, que a sua atenção está sendo engajada para aquilo ou para aquilo, sua atenção está sendo engajada para a imaginação, tua atenção está sendo engajada para a memória, tua atenção está sendo engajada para coisas que estão para além de você, para coisas negativas. Preste muita atenção, porque esse é o recurso mais valioso que nós temos. E eu te digo, a atenção é treinada tanto quanto um músculo. Dá para ficar forte no ponto de vista da atenção. Por isso que nós temos aí a mindfulness, que é o recurso de atenção plena. A gente faz meditações para treinar a nossa atenção. Pense sobre isso e engaje-se em melhorar a sua atenção, se tornar realmente bombado, ter um shape de atenção fit, que você seja realmente alguém muito atento a si, aos outros, à vida. Pessoas atentas têm muita sorte, nunca se esqueça disso. No episódio de serendipidade eu falei um pouco disso. A atenção é um recurso valiosíssimo. Nono, a gratidão é o combustível que te dá energia. Como eu disse lá, né? Não precisava nem ter falado de gratidão antes, porque eu sabia que estaria aqui. Mas isso de fato é algo que eu não sabia que me daria tanta energia assim. E de novo, me chamam às vezes, pessoas que não me conhecem, falam assim, pô, mas e aí, você tá sempre animado, tá sempre grato, porque no meio da conversa eu paro e falo, pô, obrigado, Senhor, por isso aqui. Às vezes, especialmente quem vai comer comigo, sabe que eu tenho esse lance, né? Eu fiquei a vida inteira incomodado com o fato de que toda vez que a gente ia jantar ou almoçar e tinha que parar, eu tava morrendo de fome, aquele cheiro, e tinha que parar para falar obrigado, Senhor, pela comida na mesa, que é muito bom, louvado seja o seu nome. E eu lá, mano, eu só quero comer. E aí eu ficava incomodado, por que que a gente tem que parar tudo que a gente tá fazendo para agradecer? Será que eu não posso fazer enquanto? E hoje, como um homem de 41 anos de idade, eu não tô mais nem aí. Então, às vezes eu tomo um café e eu falo, nossa, obrigado, Senhor, que delícia. E eu vejo tanto que isso me dá energia. O lance da gratidão nos dá energia porque a gente passa a enxergar a vida num viés muito mais positivo. Sinceramente, eu sou só um moleque que nasceu num bairro muito pobre de uma cidade do interior do estado de São Paulo, no Brasil, chamada São José do Rio Preto. E, de fato, eu sou muito grato de estar vivo até hoje. Eu sou grato de ter a oportunidade de viajar e conhecer o mundo, grato de conhecer pessoas, grato por experimentar comidas maravilhosas, porque eu ainda sou aquele menininho lá, sem perspectiva de futuro, abandono parental, vivendo uma vida aí de rua. E eu reclamei muito a vida inteira. E quando virei uma chave que eu falei, peraí, eu tô ganhando demais. Eu sou muito abençoado. Meu, isso me trouxe uma energia que me faz viver e querer que todos vivam bem, e querer que todos vivam melhor. Por isso que a gratidão é o combustível que me dá energia. Então, seja grato, seja grato. Vai ter espaço para reclamar? Vai ter espaço para não agradecer? Vai. Mas na maior parte do tempo, se você se ligar, a gente precisa ser muito grato. Décimo,
o amor é um movimento. Com isso eu quero dizer que amar exige se mover, amar exige fazer, exige ação. Amar é um movimento porque se eu disser eu te amo e eu não faço nada que vá ao encontro desse amor pela sua vida, isso é uma mentira, é balela. O amor ele se movimenta, o amor é um fluxo que roda entre nós, o amor ele vai e vem. Então, para amar de fato tem que ter movimento. Não adianta amar só aqui, não adianta falar eu te amo e não fazer absolutamente nada. O amor é um movimento e o que movimenta está vivo. Logo, se você diz eu te amo, faça algo. Ponto final. 11. Sonhar é uma necessidade. Veja bem, eu falo com muita gente e eu vejo quanto as pessoas estão esvaziadas de sonhos. E nem estou falando do sonho que a gente tem enquanto a gente dorme. Não, não é isso. É sonhar, é falar, meu Deus, que vontade de fazer isso. Será que é possível? Pô, vamos atrás, fazer sonhos. Quero viajar, quero conhecer as pirâmides do Egito. Pum! De repente eu tô lá, colocando a mão na pirâmide e chorando. Nossa, cheguei na Europa e de repente fui numa festa e vi um cara tocando como DJ e falei... Nossa, cara, eu tinha esse sonho quando era moleque de aprender a tocar e ser DJ. Será que dá certo? Bum, corta pra 2025, eu tocando num lugar com 200 pessoas. Cara, sonhar é uma necessidade. O dia que você parar de sonhar, você morreu. Não dá pra viver uma vida sem sonho. Existe um livro incrível, chama Oráculo do Sonho, que você poderia ler, do Siddhartha Ribeiro. Cara, que ele fala justamente disso. Nós somos uma espécie que só chegou em 2025 do jeito que nós estamos porque a gente sonhou. Então, sonhar é uma necessidade. Não se esqueça disso. Sonhe. Sonhe mais. Sonhe ousadamente. Mas sonhe. Número 12. Seja um adulto funcional. Eu vou repetir. Seja um adulto funcional. Vou repetir de novo. Seja um adulto funcional. O que é um adulto funcional? Se torne um ser humano que é responsável por si e pelo espaço que vive, pelas pessoas que você se relaciona. Faça sua comida, limpe a sua sujeira, faça a sua higiene, cuide do seu espaço, cuide das suas emoções, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Isso é funcionalidade, funciona. Faz sentido? Um adulto funcional é o que faz funcionar uma vida que realmente funciona. Meu Deus, é duro falar isso, é tão óbvio, Jesus amado. Aí você me pergunta, por que eu tô falando isso? Bom, porque eu já fui um adulto não funcional. Eu quero que façam comida para mim, não quero lavar a louça, não quero lavar minha roupa, não quero ter que fazer a parte burocrática chata. Pô, eu já fui essa pessoa e isso não me levou a um lugar saudável, ponto final. Aí agora eu vou te dizer uma coisa, eu sou um cara que atendo milhões de pessoas, milhões é muita gente, mas eu convivo com muita gente. O que é que tá acontecendo? O que é que está acontecendo que nós não temos mais adultos funcionais? Homens encostados que se relacionam com mulheres e querem uma mamãe para fazer tudo para ele. Mulheres que também querem tudo de mão beijada, mas não fazem nada na sua vida. Pessoas porcas, pessoas que não limpam a sua sujeira. Gente, onde está a funcionalidade? Você quer ser saudável, quer viver melhor? Tem um preço, tem que se esforçar, a gente tem que fazer. E vou dizer mais: existe um propósito lindo diante de ser um adulto funcional. É que a vida flui melhor. A partir do momento que a gente se engaja a fazer algo, a funcionar como seres humanos, as coisas melhoram. Então, faça um favor. Quer viver bem? Você não precisa nem fazer terapia. Seja um adulto funcional. Ponto final. Pare de dar trabalho para tua família. Trabalhe para si. É sobre isso. É que é tão óbvio. Juro, confesso, eu fico pensando, tá falando merda. Mas, dentro desse mundo onde as pessoas não são adultos funcionais, eu acho que alguém tem que falar. Então, se você tá me ouvindo aqui, se você não é um adulto funcional, você tá vivendo errado. Sinto muito, sinto muito. Seja um adulto funcional. Ponto final. 13. Polêmica essa. Quem quer dar um jeito? Eu sei. Existem muitas demandas entre o querer e o dar um jeito. Eu sei. Mas o que eu quero dizer com isso é que se você quer algo de verdade, você vai dar um jeito. De pelo menos tentar. Senão você não quer. Ponto final. Isso pra mim tem uma coisa assim que define essa frase. E eu vou ser bem honesto. Você quer sair com alguém? Tá lá.
no flerte, chavecando. Aí você manda mensagem pra pessoa, e aí, vamos sair? A pessoa, ai, tá difícil a minha agenda, vou ver. Não quer. Não quer. Tá tudo bem, porque quem quer dá um jeito. Ó, essa semana tá terrível, mas dia 23 de março do ano que vem eu consigo. Cara, quem quer dá um jeito. Eu vejo isso quando a gente se apaixona. Você tá lá, não tem tempo pra nada, aí se apaixona. Você dá um jeito de encontrar tempo, dinheiro, e vai esforço, e se veste melhor, faz coisas impossíveis. Tudo porque você quer. Então, é muito importante entender o que a gente realmente quer. Lembra que eu sempre falo, o que você quer e o que você precisa. Quem quer algo, eu quero isso daqui, eu quero algo. Quem quer algo dá um jeito. Então, se você quer algo, dá um jeito. Escreva, eu quero isso. E veja quais os caminhos. Né, eu dei o exemplo de tocar. Agora, eu comecei com a ideia lá de fazer teatro, e tô fazendo teatro, e eu falei, pô, eu quero escrever um stand-up. Eu não consegui escrever uma linha até agora. Mas eu vou dar um jeito. Vai sair esse stand-up? Não sei, mas no que depender de mim, eu vou dar um jeito para sair alguma coisa. Então, se eu quero de fato isso, eu vou dar um jeito. E aqui digo, e se eu não quiser mais? Pronto, eu dou um jeito de não querer mais. Se eu não quero mais escrever stand-up. Passou, mas eu quis e tá tudo bem. Pô, eu tava com vontade, passou. Quem quer dar um jeito? Para de dar migué. Quem quer dar um jeito? Esse é o princípio para você viver melhor. Último princípio para a gente encerrar esse episódio. O certo é o certo, ainda que ninguém o faça. Essa aqui pesa, tá? Porque fazer o certo traz paz também. E tem coisas que são certas. E pode ser que seja um mundo terrível, onde ninguém faz o que deveria ser feito. Mas continua certo. Então, se esforce para fazer. Eu vou te falar o exemplo mais claro que eu tenho e que é pesado para mim, que é jogar lixo no lixo. Eu não sei o porquê isso mudou a minha cabeça. Um dia, na Copa do Brasil 2014, acho que os japoneses limparam toda a área onde eles estavam dentro do estádio. Isso explodiu a minha mente. Porque eu falei, caraca, isso é o certo. Mas ninguém faz, mas eles fazem. Ponto final. E aí, toda vez que eu tô com lixo, eu fico carregando esse lixo na mão até achar uma lixeira. E no Brasil não tem lixeira. Em Barcelona, cada esquina tem uma lixeira, o que é maravilhoso. Mas no Brasil não tem. E aí você fala, meu Deus do céu, cadê o lixo? E aí dá uma vontade de jogar na rua. Mas o certo é o certo, ainda que ninguém o faça. E para mim é certo jogar o lixo na lixeira. Logo, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer, mesmo que ninguém o faça. E isso me traz uma vida muito melhor. Esse foi o último princípio dessa longa lista de princípios para você viver melhor. O próximo episódio eu vou trazer mais 14 princípios e eu espero que dentro desses princípios alguma coisa aí tenha dado um insight. Vou ler rapidinho aqui todos eles para um recap. Então cada segundo conta, não se leve tão a sério, não reclame, ser sensível é ser forte, você tem o direito de errar, ser sincero traz paz, ficar em silêncio é importante, a atenção é o nosso maior recurso, a gratidão é o combustível que dá energia, o amor é um movimento, sonhar é necessário, seja um adulto funcional, quem quer dá um jeito e o certo é o certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Esses são os 14 primeiros princípios para você viver melhor. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Me ajude, preciso da sua ajuda aqui nesse podcast. Você pode me divulgar, faça isso, me divulgue. Eu gostaria muito de alcançar mais pessoas. Então divulgue esse podcast, posta lá nos seus stories. Curta o episódio, seja no YouTube ou nos agregadores, classifique o podcast como bom. E muito obrigado. Eu estou nas redes sociais como Fábio Polotto. Obrigado pela sua amizade, pela sua jornada comigo até aqui. É um prazer e um privilégio a gente dividir esses segundos preciosos dessa vida. Beleza? Te vejo na próxima semana. Um forte abraço e valeu!